Konnichiwa, sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Ana e por aqui eu vou partilhar o meu gosto pelo Japão. Se gostarem daquilo que eu partilho, façam-me um favor, cliquem em gosto, subscrevam o canal, faz bem para o meu ego e ajuda-me a continuar. Eu preciso de um bocado de motivação, ok? Obrigada, desde já. Eu hoje escolhi um tema um bocadinho aborrecido. Eu vou falar sobre os sistemas de escrita do Japão. Ao contrário do português, onde nós temos um alfabeto, A, B, C, D, e essas letrinhas vão escrever todas as nossas palavras, no Japão eles têm 3 sistemas de escrita. Já, para começar, já se vê que é fácil. O mais antigo tem como base os caracteres chineses e eu vou passar, tudo o que eu vou mostrar aparece nos livros, nos manuais que eu tenho de aprendizagem de japonês, ok? Eu vou mostrar os kanji, que é o sistema de escrita mais antigo, esse tal baseado nos caracteres chineses, e como veem tem muitos tracinhos, nada simples de aprender, ok? Vou mostrar um caractere que significa dia ou sol e vou mostrar o outro que tem algum significado oposto, não totalmente, que é mês ou lua, ok? E o kanji exprime num único caractere, portanto num único simbolzito, uma palavra ou uma ideia completas. Serve para exprimir substantivos, adjetivos, verbos ou até advérbios da língua japonesa. Mas, como eu disse, tem muitos tracinhos, torna-se muito difícil de escrever. Então, para facilitar a escrita, torná-la mais eficiente, mais rápida, mais simples de escrever e para fazer com que fosse mais simples para toda a gente aprender, foram criados novos sistemas de escrita, são o hiragana, okay, e o katakana. São 46 kanas aqui, kanas, e 46 kanas aqui. Porquê? Porque tanto o hiragana como o katakana são sistemas silabários fonéticos. Que palavronas. Ou seja, eu junto uma consoante e uma vogal, sim? E as duas juntas vão representar um único som. Ou seja, pegando no início, ka, sa, ta, na. Ok? Isto no hiragana. E eu passo para o katakana e ka, sa, ta, na. O mesmo som. Por isso temos o mesmo número de kanas. O que é que difere? Temos diferentes caracteres, certo? Este, por exemplo, que é o ha, parece um bigodinho, certo? E no hiragana, o ha não parece um bigodinho. Então, mesmo som, representa o mesmo som, tem caracteres diferentes. E agora a pergunta é, Ana, não faz sentido. Então, se é o mesmo som, porque é que eu vou ter duas maneiras de escrever diferentes? Porque a vida não é fácil, ok? Não, vamos lá. O hiragana é usado para escrever palavras de origem japonesa e quase toda a gramática. Então, usamos este. Se usarmos o katakana, provavelmente queremos exprimir palavras
importadas das línguas estrangeiras e que muitas vezes não têm representação em kanji ou onomatopeias, aqueles sons fantásticos que representam palavras. Então, cada um tem o seu vocabulário mais específico. Sendo que o katakana adapta palavras de origem estrangeira, seria de esperar que fosse mais simples. Certo? Uau! Não. Porque o sistema, eu referi que são silabários fonéticos, muitas das palavras que estou a importar não têm propriamente sílabas. E então eu vou criá-las para adaptá-las ao japonês. Um exemplo disso é a palavra hotel. Em português nós dizemos hotel. Termina num L, portanto eu não tenho nenhuma sílaba. Então o que é que acontece? Eu vou adaptar para o japonês e a palavra vai ser hoteru. Ho-te-ru. 3 sílabas. 3 caracteres que correspondem a sílabas fonéticas. Okay? E agora vocês dizem, mas se eu disser rápido, hoteru vai soar a hotel. Sim, mas eu não vou dizer uma palavra isolada, eu vou dizer numa frase falada num ritmo de conversação normal e se calhar não vai ser assim tão fácil. Ok? Mas pronto, temos definidas as diferenças, eu ilustrei cada um dos caracteres representativos, né? E o que é que torna o japonês mais diferente das línguas ocidentais? Primeiro, não temos espaços entre as palavras. É tudo de seguida. Então não é a, espacinho, Ana, espacinho, tem, espacinho, canal, tem um, espacinho, canal. Okay? Tudo de seguida. Ana tem um canal. A outra diferença é que, como são caracteres, não existem nem maiúsculas nem minúsculas. Eu não diria uma diferença, mas uma característica também é que eu, numa mesma frase, em japonês, eu posso usar hiragana, katakana e kanji. Porque tornar as coisas simples, não é? A outra, que são duas, no fundo, diferenças que eu acho que são mais espantosas para os estrangeiros, é a maneira como a escrita aparece em livros. Já explicando que atualmente no Japão também já existe a escrita ocidental, ou seja, na horizontal da esquerda para a direita, mas a escrita japonesa tradicional não é assim. E eu vou ilustrar com um livrinho de mangá do Spy Family, em que isto é o livro, certo? Os nossos livros leem-se assim, daqui para lá. Já perceberam que isto não é a frente do livro, portanto não será assim em japonês. A frente do livro é a nossa contracapa. Eu não vou mostrar, pelos direitos de autor, se faz favor, o livro, mas vou mostrar que logo no início eu tenho, no início, que será o nosso fim, eu tenho o índice, certo? E depois começa a história é representada nestas páginas todas até chegar ao fim ali atrás. E a outra diferença é esta. É escrito na vertical, da direita para a esquerda. Gostaram?
Pronto, não vos quero maçar mais com isto. Se tiverem alguma dúvida, deixem as vossas questões. Eu não sou especialista, portanto darei o meu melhor para responder. Espero que tenham gostado de distinguir o japonês e deste modo esclarecer algumas dúvidas quanto à língua japonesa. Eu voltarei noutro vídeo, talvez um mais animado, e até à próxima. Mata ne!